A próxima variação é a variação diastrática. A variação diastrática, pessoal, ela tem muito a ver com o grupo que a gente está associado. Digo de forma social ou de forma cultural, certo? Por exemplo, eu deixei no material de vocês o exemplo da comunidade LGBT. Vale, professora, por que você está falando da comunidade LGBT? Porque é um exemplo que, inclusive, foi colocado no Enem e muitos alunos, eles acabaram errando a questão porque desconheciam a linguagem desse grupo específico, desse grupo social, certo? Então, professora, eu não concordo, tem muita gente que pode não concordar com a linguagem LGBT, pode não concordar, mas é uma linguagem que existe e a gente precisa, querendo ou não, entender, certo? E assim, a comunidade, né, LGBTQI+, né, porque ela aumentou as siglas, ela tem muitas gírias próprias, né, que acabam diferenciando de gírias utilizadas por outros grupos, por exemplo, né? No material de vocês eu coloco alguns exemplos, né? Inclusive, já foi feito mais de um dicionário, né, de gírias da comunidade LGBTQI+. Depois vocês podem pesquisar, certo? Aqui no material a gente tem exemplos como biscoitar ou fazer a pêssega, né, que significa se fazer desentendido. E são no caso, variações que a gente precisa estar mais ciente, né? Que elas existem, a gente precisa saber o que significam, né? Ainda aprofundando, né, sobre as variações diastráticas, a variação diastrática é uma variação social, lembrem-se disso, ela pertence a um grupo específico de pessoas. A gente pode ligar isso às gírias, certo? Então, as gírias, elas pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como, por exemplo, um grupo de policial, um grupo de cantores de rap, um grupo de surfista, um grupo de estudante, um grupo de jornalista. Então, cada um desses grupos, eles apresentam gírias diferentes, certo? A variação linguística diacrônica, ela já é imposta pelos acontecimentos e mudanças comportamentais da sociedade ao longo dos tempos, né? E que acaba sofrendo variações constantes. Então, as palavras, elas sofrem alterações na grafia ou então elas mudam o sentido, certo? Então, as línguas, de maneira gerais, elas não são estáticas, ao contrário, são fluidas, né, de acordo com o material, e sofrem mudanças ao longo dos anos, né? Então, como a gente até falou no início, né, a língua, ela é dinâmica, ela está sempre se modificando. Por exemplo, né, no material tem a palavra você, né? Antigamente era chamado de vomincê ou vossa mercê, depois foi vassuncê, depois você, depois ocê, depois cê. Hoje, com internetês, né, a gente tem o VC. Então, a língua, ela vai se modificando. Farmácia, por exemplo, né? Farmácia antigamente era escrito com PH. Então, no caso aqui, houve uma mudança da grafia, mas o significado permaneceu o mesmo, certo? Então, tem algumas palavras que elas mudam, né? Mudaram a grafia ou mudaram o significado, certo? Eu até associei, como exemplo, né, uma pessoa mais velha de uma pessoa mais nova, né? Algumas palavras, elas mudam. Por exemplo, para uma pessoa mais velha, né, uma raça pode significar uma coisa, né? Raça no sentido mesmo, para uma pessoa idosa, significa algo relacionado a animal, né? E, por exemplo, se um jovem chegar hoje e disser, olha, aquela menina ali é mó gatinha, né? E ele vai entender que está ligado à raça. Pronto, e assim, a variação diacrônica, ela está muito voltada para essa questão da variação histórica, certo? A gente falou lá no início da variação diatópica, né? Que cada região, ela tem uma variação diferente. E a gente pode ligar essa variação com o preconceito linguístico, inclusive, né? Então, o preconceito linguístico, ele tem uma relação, né, com a variação diatópica, que é aquela que está relacionada à região. Por isso que muitas regiões, elas sofrem preconceito, né? Principalmente a região do Nordeste, né?
Muitos pensam que o nordestino ele fala errado, mas a região em si, né, da maneira cultural, ela acaba falando isso durante um tempo, né? Já o preconceito linguístico, pessoal, ele vai acontecer justamente por conta dessas diferenças. E as pessoas vão acabar que ridicularizando ou até brincando, brincadeiras bem sérias, inclusive, né? E bem ofensivas, com o sotaque de outras pessoas, certo? O que é algo muito negativo, porque a gente comentou lá no início que não existe o que é certo, é língua certa ou língua errada, certo? E muitas dessas pessoas que xingam e ofendem a língua do outro, né, a variação do outro, elas acabam enaltecendo somente o sotaque delas, como se o sotaque delas fosse o falar correto, né? Mas lembrem aí que não existe o falar correto ou falar errado,